A gente segue ainda falando sobre a greve, né, na instituição, porque o Conselho Universitário decidiu pela manutenção do calendário universitário. Ou seja, apesar da greve, as atividades da universidade seguem normalmente. A decisão seguiu o veto do reitor, que conversou com Simon Cavalcante. Exatamente, Linda. Boa noite a você, boa noite a todo mundo que está acompanhando o Jornal da Correio. Olha só, o CONCEP, que é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão daqui da Universidade Federal da Paraíba, tinha decidido na semana passada pela suspensão parcial e temporária do calendário acadêmico. Essa decisão foi para as mãos do reitor Valdinei Gouveia, que decidiu vetar completamente, totalmente essa decisão. E aí voltou novamente para o CONCEP, e aí eles não conseguiram derrubar esse veto, não conseguiram votos suficientes, então por isso esse veto foi mantido. Na prática, isso significa que o calendário acadêmico está mantido aqui na UFPB. Mas sobre esse assunto eu vou conversar com o próprio reitor aqui da universidade para a gente entender melhor como é que fica a situação dos estudantes. Reitor, boa noite. Bom, aqui, inclusive, os professores aderiram à greve, né? Primeiro começou com os funcionários, ainda lá no mês de março, e aí os professores, né, quando o calendário ia ser iniciado, eles suspenderam, né, também as atividades antes desse início do calendário, ou seja, as aulas ainda não começaram. Então, com essa decisão, como é que fica a situação aqui dos estudantes das aulas na universidade? Boa noite. Olá, boa noite. Veja, fica do jeito que foi previsto pelo próprio CONCEP, ou seja, o calendário mantido, e nós precisamos e devemos ter aulas imediatamente. Em assembleia, alguns professores presentes decidiram pela greve, mas é importante frisar que nem todos os professores decidiram assim, aderem à greve, então nós precisamos seguir. A instituição ela não pode se impor à greve, seja o seu reitor ou seja a própria instituição, ela não pode encabeçar, dar sentido a uma greve. Então isso não compete à reitoria. Nesse sentido, quando o CONCEP fez a restrição ou apresentou a greve, dando suporte para que se suspendesse parcial e temporariamente o calendário, nós não tínhamos outra opção senão vetar. Então, por isso, nós vetamos e confiantes de que os professores estarão dando aula e que nossos estudantes terão a oportunidade de seguir o semestre com normalidade dentro do que cabe, para que eles possam, de fato, concluir os seus cursos, ingressar no mercado de trabalho. É fácil um professor já com seu emprego assegurado dizer eu quero greve. Agora, difícil é um estudante que está lá na ponta, louco para terminar, precisando do seu estágio, precisando concluir o seu curso e se vê impedido por uma greve que, segundo o presidente da República, não faz sentido. Segundo, reitero, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, não faz sentido a greve. Então, nesse sentido, nós fizemos esse veto e agradecemos a cada um dos conselheiros que entenderam essa responsabilidade nossa da Universidade Federal da Paraíba em manter o veto e assim seguiremos o nosso calendário. Heitor, quando a gente olha assim de fora, né, aparentemente essa suspensão seria a melhor decisão, já que os alunos não estão tendo aula, né? Então, essa suspensão faria com que eles não fossem prejudicados. Mas, na prática, o entendimento que vocês têm é diferente. Explica para a gente, então, melhor, o senhor já citou aí alguns fatos, mas o que levou, né, a reitoria a vetar essa suspensão? Por exemplo, uma das coisas que se fala no processo de suspensão é que os monitores, os extensionistas, os estudantes de iniciação científica, todos permaneceriam recebendo pagamento. Veja, esses pagamentos são contraprestações, então não se pode haver pagamento se não há atividade. Então, nós precisamos que a universidade siga seu fluxo normal, que sigamos estudando, fazendo pesquisa, fazendo extensão. Então, é fundamental para a Universidade Federal da Paraíba esse movimento, e é nesse sentido, para dar vida à universidade, que a universidade siga crescendo, produzindo, avançando, que nós optamos por vetar essa decisão do CONCEP, com todo o respeito que nós temos pelo CONCEP, mas nós não vimos outra possibilidade, inclusive para excluir responsabilidade de membros do CONCEP. Se nós tivéssemos aderido ou não tivéssemos nos pronunciado, imagina só você, nós teríamos uma situação estranha em que todos nós, sem exceção, seríamos
legalmente responsabilizados, porque está previsto em legislação que a instituição ou seu responsável não pode aderir a uma greve. Ou seja, então, quando a greve dos professores chegar ao fim, então esse calendário vai ser reposto? Não, esse calendário segue, não vai ser reposto, porque o calendário está vigente e as pessoas respondem por suas responsabilidades. Inclusive, se o professor decide aderir à greve, que é um direito do professor, mas nós não podemos, naquela disciplina que teve greve, seguir pagando ao estudante a monitoria ou a tutoria ou qualquer outra bolsa. Por quê? O professor não decidiu entrar em greve, então não há atividade. Se não há atividade, como é que o monitor, o tutor, qualquer outro estudante pode exercer sua atividade? Então, automaticamente, nós não pagaremos os recursos. Ah, professor, mas isso pode ser reposto no futuro. Contraprestação. Se no futuro tiver a monitoria, paga-se a monitoria, mas no momento ele é imediatamente suspenso, sob pena do reitor ter responsabilidade. Tá certo, reitor, muito obrigado por conversar aqui com a gente. Tá aí, então a gente vai continuar aguardando essa decisão, os servidores continuam em greve, os professores também, e a gente fica aí na torcida, né, para que essa situação chegue logo ao fim, porque a comunidade acadêmica termina sendo prejudicada. A gente sabe dos direitos, né, de eles reivindicarem aí por alguns pontos que estão sendo negociados com o governo federal, né, mas também tem esse prejuízo aí para os estudantes da UFPB. Linda, é com você no estúdio. Tá certo, Simon, obrigada pelas informações. Lembrando que a greve continua, mas o governo federal realizou a oferta de uma nova negociação para os profissionais. A gente entrou em contato com o presidente da ADUF, o órgão que representa os professores, Fernando Cunha, e ele explicou que uma nova assembleia está marcada para amanhã, às 9 horas da manhã, onde a proposta vai ser analisada.